Nesse momento eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre as condições de flutuabilidade do iceberg. E aí eu vou discutir sobre aquela história de que aquilo que eu vejo fora da água é uma pequena parte do tamanho total do iceberg. E o objetivo aqui é aplicar, desenvolver um raciocínio que possa ser utilizado não somente para o caso do iceberg, mas também para qualquer corpo, desde que ele flutue, desde que ele esteja flutuando. E a gente vai encerrar essas videoaulas de hidrostática discutindo um exercício que é meio que de praxe ser cobrado em questões de vestibular, que é o exercício de um corpo que está parado dentro de um líquido até um determinado momento. Mas isso a gente vai deixar um pouco para depois. Então, nesse momento, eu tenho aqui um magnífico iceberg que está flutuando em repouso, aí, paradinho, em águas tranquilas, e eu estou interessado em chegar em uma expressão que me permita determinar a relação entre o volume submerso do iceberg e o volume total dele. Partindo do pressuposto de que ele é sujeito à ação de duas forças, primeiramente a força de empuxo, que puxa para cima, e a força peso, que puxa para baixo, eu posso colocar aqui que a força de empuxo é igual à força peso, como tem que ser para que este iceberg fique em equilíbrio, fique em repouso. Eu vou simplesmente agora substituir as forças de empuxo e a força peso pelas suas fórmulas respectivas. O empuxo é a densidade do meio vezes o volume submerso multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade. dm é a densidade do meio que envolve ele. V sub é o volume submerso e G representa a própria aceleração da gravidade. Como este iceberg está imerso em um líquido, eu vou reiterar esta representação da densidade e vou colocar dLiq para representar a densidade do líquido que envolve este iceberg. Ao passo que o peso dele é calculado como sendo a massa do corpo em questão multiplicado pelo valor da aceleração da gravidade. Eu estou colocando estes índices aqui, massa do corpo, volume submerso e a densidade do líquido, porque isso vai ser importante para a relação que eu pretendo mostrar para vocês daqui a pouquinho. Primeiramente, estes dois G's de gravidade eu posso simplificar e eu vou reescrever esta expressão sem esses tarecos que eu cortei. Vai sobrar a densidade do líquido multiplicando o volume submerso desse iceberg. Isso vai ser igual à massa do corpo em questão, que é o próprio iceberg. Como a gente havia discutido anteriormente, a densidade de um corpo é a massa dele dividida pelo volume. Com o objetivo de isolar a massa nesta expressão da densidade e substituir neste termo aqui, eu vou escrever que a massa do corpo é o produto da densidade dele pelo seu volume. Só que este D é a densidade do corpo em questão e V representa o volume total deste corpo. Se eu quero expressar a sua massa, eu devo utilizar todo o seu volume. Daqui eu vou escrever esta relação aqui em cima da seguinte forma, que a densidade do líquido em questão multiplicado pelo volume submerso desse iceberg vai ser igual à massa do corpo, que é o produto da sua densidade, a densidade do corpo em questão, pelo volume total deste corpo. Então, com o objetivo de se chegar numa relação entre o volume submerso e o volume total, eu vou remanejar estes termos que aparecem nesta expressão, escrevendo esta equação da seguinte forma, que o volume submerso vai ser igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido, densidade do corpo dividida pela densidade do líquido, multiplicando o volume total. É esta a relação que eu gostaria de chegar desde o início da análise deste problema. Significa, moçada, que se eu dividir a densidade do corpo pela densidade do líquido em questão, eu obtenho qual é a fração, o percentual de volume submerso se comparado com o volume total. Como assim, professor? Olha só,
A água do mar, ela tem uma densidade ligeiramente maior do que a densidade da água doce, devido à adição de sal, né? Ela tem uma densidade 1,0304 gramas por centímetro cúbico. Mas acredito que isso não vai fazer muita diferença, de tal maneira que eu estou colocando aqui que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico aproximadamente, ao passo que o gelo que compõe este iceberg tem uma densidade de aproximadamente 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, se eu colocar estes dados, a densidade do gelo e a densidade da água, do líquido em questão, nesta expressão, eu chego que o volume submerso é igual à densidade do corpo, que é a densidade do próprio gelo, 0,92, dividido pela densidade do líquido, que é a água, equivale 1, vezes o volume total. V total. Volume total. Ou seja, se eu dividir o 0,92 pelo 1, eu chego que o volume submerso é igual a 0,92 do volume total. Como eu havia adiantado antes, a razão entre a densidade do corpo e a densidade do líquido me dá um percentual de volume submerso deste corpo. No caso do iceberg, cerca de 92% dele estão submersos e só 8% está fora d'água. Então, esta história de que aquilo que a gente vê fora da água é uma pequena fração do tamanho total do iceberg tem o mais absoluto fundamento, simplesmente porque eu acabo de mostrar que 92% do tamanho do iceberg está dentro da água. Então aquilo que a gente vê corresponde a uma pequeníssima fração do seu volume total. Repito, isso que eu coloquei aqui, está escrito no quadro, é uma relação universal para corpos que flutuam e não é válida apenas para o iceberg. Aqui eu utilizei o iceberg apenas como um exemplo para chegar nessa relação. Repito mais uma vez, se você pegar a densidade do corpo e dividir pela densidade do líquido que o envolve, você vai ter um percentual deste corpo que está submerso. Dividir a densidade do iceberg pela densidade do líquido, o resultado deu 0,92, indicando que de tudo isso, 92% está dentro da água, percentual submerso, como eu já havia colocado. Muito bem, espero ter deixado claro esta relação entre a densidade do corpo e a densidade do líquido como uma forma de determinar o percentual do corpo que está submerso. E agora a gente vai partir para uma situação, um exercício meio teórico, meio de cálculo, que envolve o equilíbrio de corpos que estão dentro de líquidos. E aqui esse exercício ele foi condensado da seguinte maneira: um professor amarrou uma bola de 0,001 metros cúbicos de volume, naturalmente, e densidade de 800 kg por metro cúbico no fundo de um recipiente, do jeito que está aqui. E aí, aqui a gente já pode perceber o seguinte, que esse objeto só está parado dentro do líquido devido a esse fio que prende ele ao fundo, porque a densidade desta bola, deste corpo, é menor do que a densidade do líquido, e a tendência dele é de subir, algo que vai acontecer quando na letra C a gente for calcular a aceleração que essa bola vai adquirir quando eu passar a tesoura nesse fio, quando eu cortar o fio que mantém ele em equilíbrio. Mas na letra A eu quero de início determinar quanto que vale a força de empuxo que atua sobre este corpo dentro desse líquido. Então, vocês vão me dar licença, eu vou apagar isso tudo que a gente já havia feito. E aí eu vou me atracar aqui no cálculo da da força de empuxo que atua sobre esse corpo. Antes de mais nada, eu vou colher alguns dados. Primeiramente, o volume desta bola é de 0,001 metros cúbicos. A densidade deste corpo é de 800 kg por metro cúbico. E nós temos ainda a densidade da água, que é de 1000 kg por metro cúbico. Percebam que o problema fez questão de fornecer estas duas densidades, algo que eu já havia comentado com vocês antes,
para ver se o estudante consegue discernir qual das duas densidades vai ser necessária para o cálculo da força de empuxo, algo que a gente vai fazer exatamente agora. Lembrando que a força de empuxo é dada pelo produto do DVG. Este D não é a densidade do corpo. Este D é a densidade do meio que o envolve, no caso, a densidade da própria água, que vale 1000. V é o volume deste corpo, como ele está todo submerso, o volume submerso é igual ao volume total, 0,001, multiplicado pelo valor da gravidade, que vale 10. Se vocês multiplicarem isso em tudo, 1000 vezes 0,001 dá 1. E 1 vezes 10 dá o próprio 10. Então isso significa que a força de empuxo vale 10 newtons. Muito bem. Na letra B deste problema, eu quero determinar quanto que vale a força de atração desse fio. Ora, a força de atração, para quem não lembra, é uma força que se manifesta sobre todo o corpo que está preso a um fio, mantendo este fio esticado. Pois bem, eu primeiro, antes de calcular o valor dela, já que não há uma fórmula pronta para se calcular a força de atração, eu vou identificar todas as forças que atuam sobre este corpo. Primeiramente, nós temos uma força de empuxo, que puxa ele para cima no valor de 10 newtons. Nós temos também, além da força de empuxo, uma força peso que puxa ele para baixo, ele, o corpo, já que esse corpo tem uma determinada massa, que a gente já vai calcular por sinal. E além da força peso, nós temos uma força tração. Esta força tração, para impedir que este objeto suba, deve apontar verticalmente para baixo. Pois bem, então nessa situação, como este corpo está inicialmente em equilíbrio, eu posso concluir que a tração mais a força peso é igual à força de empuxo, já que, segundo aquelas relações de Leis de Newton que vocês já conhecem, se um corpo está em equilíbrio, a soma de todas as forças deve ser igual a zero. Ou seja, as forças que puxam para baixo devem ser iguais às forças que puxam em sentido oposto, no caso, a força, que é a própria força de empuxo. Dessa relação eu posso tirar que a força tração vai ser igual ao empuxo menos o peso. A força de empuxo eu acabo de calcular e vale 10 newtons. Agora, a força peso eu não sei quanto que vale. E lembrem que a força peso é calculada como produto da massa pela gravidade. Para calcular o peso eu preciso da massa. E a massa deste corpo eu não tenho. Pois bem, nesta situação, eu posso vir a calcular a força, posso vir a calcular a massa desse corpo, já que eu tenho o seu volume e eu tenho também a sua densidade. Portanto, eu vou invocar a equação da densidade. Densidade é igual a massa sobre volume, para calcular a massa deste corpo. A densidade é de 800 kg por metro cúbico. A massa eu quero determinar e o seu volume é 0,001. Se vocês fizerem um produto de 800 por 0,001, a massa deste corpo vai ser de 0,8 kg. Muito bem. Já tenho a massa, posso calcular o peso. O peso é dado pelo produto da massa, que é 0,8, pela aceleração da gravidade, que vale 10, e aí o peso deste corpo vai ser igual a 8 newtons. Muito bem. Já tenho o peso, que é a única coisa que me faltava para calcular a força tração, já que, segundo essa relação que a gente havia bolado, a tração é dada pela diferença entre o empuxo, que vale 10, e o peso que a gente acaba de calcular, e vale 8. Isso vai nos dar uma tração de 2 newtons. Muito bem. Letra B foi aniquilada. Vamos agora analisar o item C. É para calcular a aceleração adquirida pela bola quando o fio for cortado. Pois bem, o que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Eu não posso utilizar aquelas equações da cinemática do tipo a aceleração é a velocidade final menos a inicial dividida pelo tempo. Primeiro que eu não sei quanto tempo que esse objeto vai ficar se movimentando dentro da água, não sei qual vai ser a velocidade final dele e coisas do tipo. Aqui a gente vai ter que se virar
com uma equação em que relaciona-se as forças que atuam sobre o corpo com a aceleração que esse corpo vai adquirir em virtude da aplicação dessa força. Porque quando eu cortar esse fio, a tração vai deixar de existir, pois o fio deixará de estar tensionado e apenas duas forças serão aplicadas sobre esse corpo, a força de empuxo e a força peso. O que eu quero dizer com essa conversa toda é que a aceleração vai ser calculada via segunda lei de Newton. Então, nessa situação, quando eu cortar esse fio, eu sei que esse objeto vai subir, porque a densidade dele é menor do que a densidade do meio, então esse objeto sobe, a força de empuxo é maior do que o seu peso, como a gente já calculou. Eu vou determinar a aceleração através dessa relação. Quando eu corto o fio, repito, a tração deixa de existir, pois o fio deixará de estar tensionado. E aí duas forças serão aplicadas sobre esse corpo, o empuxo que puxa para cima e o peso que puxa para baixo. Por questão de convenção, as forças que puxam no mesmo sentido do movimento serão positivas, ao passo que as forças que puxam em sentido oposto serão negativas. Força empuxo que puxa para cima no mesmo sentido do movimento vai ser positiva. E a força peso, por atuar em sentido contrário, convenciona-se ela como sendo negativa. Na verdade, sinal de menos é uma mera convenção, tá? Não interpretem mal essa força peso ser negativa. A força de empuxo, a gente calculou e vale 10. A força peso, nós calculamos e vale 8. Isso vai ser igual à massa, que a gente havia calculado também, e vale 0,8 vezes a aceleração. A diferença entre 10 e 8 dá 2. Isso vai ser igual a 0,8 vezes o A. A razão entre 2 e 0,8 dará o valor da aceleração. Isso, se eu não me engano, 2 por 0,8, eu acho que é 2,5. Se eu não estou enganado, é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se isso aqui mesmo, 0,8 vezes 2,5, 16, isso aí mesmo. Esse é o valor da aceleração adquirida por esse corpo, ok? Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado essas videoaulas sobre hidrostática, tendo em vista que essa é a última. Então, conforme for a necessidade de vocês, se vocês acharem melhor, eu posso vir no futuro criar uma outra videoaula só para elucidar alguns pontos que porventura possam ter ficado um tanto quanto nebulosos. Ok, moçada? Obrigado pela atenção e até mais.